disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul deu uma palavra negativa para Davi. E hoje não é diferente, apóstolo. Quantas pessoas hoje têm o desejo de ir à igreja para buscar pelo seu familiar, para buscar pela libertação da sua família, até mesmo para Deus libertar o marido que saiu de casa, e muitas das vezes são impedidas de essa pessoa estar na igreja. Ela chega, mas o que você vai fazer na igreja? Essa doença que você está carregando, o médico disse que já não tem cura, que você tem que tomar esses remédios, que você vai morrer com essa doença. Né? Então, aquela palavra desestimuladora. Não é verdade, apóstolo? É verdade, sim, pastor Carlos. É o que a gente mais vê hoje em dia, né? São pessoas que quando comentam uma com a outra, né? E dizem assim, olha, eu tenho meu marido é incrédulo, eu tenho lutado, eu tenho feito campanhas, eu tenho jejuado, eu tenho feito de tudo, mas eu não vejo a recuperação do meu marido através da bebida, não vejo a recuperação através do cigarro, e elas são desmotivadas aí, né, pastor? Porque sempre tem alguém que diz, olha, se eu fosse você, eu abandonaria esse seu marido, eu já tinha chutado o balde, eu já tinha partido para outra, isso aí você está perdendo tempo, olha, meu filho, esse negócio de igreja não dá certo, de você buscar a Deus, e é bem parecido pelo que acontece, né? Aconteceu na Bíblia, quando Saul olha para Davi, como as pessoas têm olhado muito para as aparências, né, pastor Carlos? Olha para a aparência, né? Quando Saul olhou para Davi, viu ele moço, né? E Davi não era um homem de guerra, né? E golíssimo. Então acontece muito das pessoas se motivarem. Você vai ver aquele emprego, aí, mas olha, aquilo ali é muito difícil, só tem 4 vagas. Você vai, se eu fosse você, eu desistia disso. Eu não mandaria nem meu currículo para lá, nem perderia o meu tempo. E aí vai desmotivando, né? A pessoa vai ficando enfraquecida, desmotivada, sem fé, sem esperança. Não é isso, senhor? E talvez nós estamos falando com pessoas que estão vivendo essa situação. Talvez essa senhora que está nos ouvindo, ela soube que o marido está com amante, né? Que os filhos estão na prostituição, nas drogas, né? E essa pessoa, ela tenta tomar uma iniciativa, mas sempre há aquela pessoa que diz, olha, isso é contingência da vida, isso é assim mesmo, são impedidas de chegarem até a presença do Senhor. Talvez estejamos falando com pessoas assim, talvez, minha amiga, meu amigo, você esteja nessa situação, talvez você diga assim, olha, é isso mesmo que está acontecendo comigo. Eu quero ir na igreja para ter um encontro com Deus, mas os meus familiares, os meus amigos, o que vão pensar de mim? Né? Isso aconteceu também conosco, quando nós estávamos dando os primeiros passos até a casa de Deus para buscarmos a nossa libertação. Nós também recebemos também essa palavra. O que você vai fazer na igreja? A tua situação não tem mais jeito. Mas o poder de Deus é maior. E aposto, se essa pessoa ela tomar uma iniciativa hoje, senão eu vou buscar esse Deus e Deus vai lhe atender. Muitas pessoas estão nessa situação. Então, o dia para você mudar essa situação caótica que você esteja vivendo, então hoje, essa pessoa pode comparecer a uma igreja, apóstolo, para que Deus venha mudar essa situação. Aconteceu isso no Senhor? Sim, é verdade. No início, até mesmo do ministério, né? Nem toda a família era convertida, né? E quando, então, eu comecei a buscar a Deus, né? Alguns iam para a igreja, alguns credos, né?
diferentes, e sempre havia sempre alguém que falava para mim, você vai fazer o que na igreja? Né? Você agora é crente, olha, crente não pode isso, crente não pode aquilo, faz uma imagem do povo de Deus, como se o cristão fosse uma pessoa triste, uma pessoa sem alegria, uma pessoa sem motivação, e é pelo contrário, né, pastor Carlos? Nós somos um povo alegre, nós somos um povo feliz porque nós temos o principal que é Deus, né, nas nossas vidas, né? O homem sem Deus ele não é nada, agora com Deus ele tem tudo, não é verdade? É verdade. Mas o senhor vê o espírito que estava em Davi, porque Deus era com ele. E quando Deus é com uma pessoa, o apóstolo, ela pode receber palavras negativas, ela vai em frente, ela luta e ela vence. Olha o que Davi, ele respondeu a Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Quer dizer, esse foi o primeiro gigante que Davi ele teve que enfrentar. Porque quando essa pessoa ela se dispõe, apóstolo, ir até a casa de Deus, ela vai encontrar barreiras. Ela vai encontrar gigante, como nós acabamos de falar, para desestimular a sua fé. Aí, outro gigante que ele teve que enfrentar. Eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha, apóstolo, o espírito de Davi é um espírito de certeza, um espírito de convicção. Ele começou a lembrar a Saul o gigante que ele matou. Ele disse, não, esse incircunciso filisteu, ele será um deles que eu vou vencer. Esse é o espírito da pessoa que é guerreiro. Esse é o espírito da pessoa que ela não ouve palavras negativas, porque, meu amado ouvinte, se você começar dando ouvidos a outras vozes que não seja a voz de Deus, você vai continuar com esse mesmo problema, a senhora vai continuar com os seus filhos nas drogas, na prostituição, e não vai encontrar uma saída. Mas quando a senhora chegar e dizer, eu vou à igreja do Senhor, eu vou com uma certeza, com uma convicção que Deus vai libertar a minha família. E o que Davi fez? Aqui no versos 41, do mesmo capítulo 17, diz aqui, o verso 41, o filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Olha só. Né? O filisteu, ele olhou a aparência de Davi. Né? Veja que Davi, ele não ficou com medo. Né? Porque, humanamente falando, apóstolo, um homem de 3 metros de altura, treinado para a guerra, Davi era um menino, quando viu aquele gigante, o que outras pessoas fazem quando elas começam a ter uma notícia, a passar por um problema difícil, né? O filho está nas drogas, a pessoa ela começa a chorar, ela começa a temer, né? O que eu vou fazer agora? O meu filho está no caminho das drogas. Ela está vendo o tamanho do problema.